Olá, queridos espectadores, alunos e aficionados pelo conhecimento. É um prazer mais uma vez estar fazendo um vídeo para vocês aqui para o canal Física Ativa e Significativa. Nesse vídeo vamos começar uma sequência de aulas, exposições acerca da introdução sobre as metodologias ativas, né? Vamos fazer aí um apanhado de conceitos principais para explicar um pouquinho como funciona e aí fazer uma relação com alguns trabalhos já existentes de pesquisadores e de instituições que estão adotando essa metodologia, que é muito útil no trabalho docente e vem agilizar e diminuir dificuldades no modelo que nós temos, que ainda é utilizado muito fortemente, o modelo tradicional, expositivo. Beleza? Então, vamos começar aqui com uma pequena explanação sobre o que são as metodologias ativas. Vamos dividir tela com vocês e aí vamos entender um pouquinho aqui sobre metodologias ativas. Vamos lá. Carregando. Então, temos aqui a primeira tela, vamos à sequência. Então, o que seriam as metodologias ativas? As metodologias ativas... Deu algum problema aqui, ela ficou preta. As metodologias ativas, vamos lá, são concepções educativas, ou seja, processos educacionais que estimulam para que o aluno seja mais crítico e reflexivo. E ele vai buscar que o aluno tenha uma participação mais assim, ativa, né, como o próprio nome diz, no processo de ensino-aprendizagem. Para tal, o professor vai ressignificar a atuação dele nesse processo, tá? E aí, para fazer essa ressignificação, o professor vai ocupar uma posição que é muito diferente da posição que ele ocupa nas aulas expositivas e em todo o esquema e proposição de ensino do modelo que é o chamado ensino tradicional, expositivo, né, que nós temos atualmente. Nós temos os seguintes modelos criados com esse intuito de gerar esse processo crítico-reflexivo. Alguns deles são o chamado instrução pelos pares, ou no inglês peer instruction, o ensino personalizado, ensino sob medida, ou JIT, para quem quiser, que é o do Just Time Teaching, em inglês. Nós temos a sala de aula invertida, o Flipped Classroom. Nós temos a gamificação, ou gaming, do inglês. Um ensino híbrido, muito em voga agora, até devido aos problemas que estamos passando aí, as restrições de aulas presenciais, e o ensino baseado em projetos, ensino baseado em problemas, baseado em equipes, enfim, toda uma gama que é um conjunto muito parecido, é o PBL, ABP, TBL, enfim, esses são alguns modelos, alguns algoritmos, podemos até colocar dessa maneira, metodologias criadas para ensinar de forma ativa. E aí, vamos iniciar aqui pelo primeiro, vamos explanar o primeiro, que é o Peer Instruction. O Peer Instruction, o criador dele é o professor Eric Mazur, e ele começou a sua implementação por volta da década de 90, nas suas aulas de física, devido à sua inquietação com o fato de perceber que os alunos até tinham um interesse muito bom pelas suas aulas, pelas aulas de física, porém, ele viu que, conforme os testes que eram passados ao longo da disciplina, ele via que a retenção e a aplicação desses conhecimentos não era tão intensa. Então, ele começou a se questionar o que poderia ser modificado para que esse processo de retenção ele fosse maior, né? Houvesse um aprofundamento. Então, o professor Mazur bolou uma metodologia onde ele pudesse coletar essas informações prévias dos alunos, analisá-las e
ao longo desse processo, não só dessa aula, mas de várias aulas, ele ir conduzindo com base nesse feedback de informações estudadas pelos alunos. Então, ele iria propor coisas chamadas testes de leitura, testes de sondagens, e tudo isso em momentos fora da aula, para que no momento em que houvesse a parte expositiva, tão somente fosse centrada o esforço do professor em solucionar dúvidas, ou seja, tudo aquilo que o professor realmente fala, que o momento da aula seria um momento para tirar dúvidas, esse seria o ponto central, ou seja, tornar a aula um momento de tirar dúvidas, ou seja, ressignificar o processo para que o professor se ocupe apenas desse intuito, que é a solução de determinadas inseguranças do aluno com o conteúdo. E aí, nós temos as seguintes etapas para a aplicação da metodologia completa do peer instruction, da instrução pelos pares. Então, ela vai ser baseada no modelo onde haverá uma exposição oral pequena do conteúdo, de cerca de 20 minutos, isso, vamos dizer, vamos estar focado, por exemplo, em mecânica. Então, ele vai dar um teaser da matéria, bem pequenininho, de 20 minutos, daquele conteúdo. Após esse teaser, ele vai lançar uma pergunta, ou seja, que já é um questionamento, que vai estimular os alunos para estarem estudando e respondendo aquele conceito que eles desejam, o professor deseja que eles estudem. E aí, com base nessa pergunta, que já pode ser, no caso, a proposição do problema central, uma situação já concreta, ele vai dar um tempo para que os alunos individualmente primeiro façam a análise e depois, na parte 4, deem as suas respostas públicas. A etapa 5, ela vai falar acerca da análise dos resultados, que vai fazer um divisor de águas no que vai, obviamente, dar um nome para a metodologia dele, que é a etapa onde ele avalia, em 3 situações, onde se a turma estudou e se aprofundou bem nos conteúdos, e houve um grande número de acertos acerca do questionamento da pergunta que ele levantou, todos responderam, né? Mais à frente nas aplicações nós veremos como os alunos podem dar essas respostas e o professor pode coletar elas de todos numa quase que num momento assim on time, né? Ele pode receber isso através de cartões, né, que ele pode fazer uma análise, eu vou mostrar alguns tipos de cartões desse, ele pode fazer através de sistemas de celular, de computador. Então, isso aí permite que, em tempo real, o professor esteja fazendo essa análise do que os alunos estão demonstrando que aprenderam, que estudaram acerca daquele conteúdo. Então, você tem que, se os alunos obtiveram um número de acertos para aquela questão, para aquele item, para aquele ponto, tópico que está sendo estudado dentro da metodologia superior ao valor de 70%, para aquela questão, o professor passa para uma outra questão de aprofundamento daquele conteúdo ou ele segue em frente com o ensino daquela sequência de estudos que ele planejou. Se as respostas forem muito abaixo, né, se forem abaixo dos 30, ele volta ao início, na etapa 1, e retoma com um pouco mais de explanação, reformula a pergunta, enfim, ele melhora o processo, porque aí ele tem a certeza de que foi praticamente não houve nenhuma absorção, não houve nenhum entendimento sobre aquele assunto que está sendo desenvolvido. Mas, se o número de acertos for entre 30% e 70%, ele vai para a próxima etapa, que é a parte das discussões, as discussões qualificadas. E aí, o que ocorre? Essa discussão qualificada, ela vai ocorrer entre os alunos. Então, você pode, por exemplo, colocar os alunos em pares para que, como o próprio nome diz, para que o aluno que errou, ele possa interagir com o que acertou, para que ele possa, o que acertou, ajude esse aluno que errou e ele possa voltar a dar a resposta após esse período de análise, ou seja, o professor vai reformular a pergunta, por exemplo, é um exercício com um número. Então, ele vai dar um outro exercício
idêntico àquele com uma modificação do valor. Aí ele vai perguntar novamente, os alunos vão dar a resposta, só que agora nesses pares. Então, com a ajuda, né, desse outro aluno que acertou o primeiro, esse aluno que errou vai dar a resposta agora. Então, os alunos vão discutir, a parte 7, vai haver essa votação, né, entre eles vão fazer ali, podem ser grupos até de um pouco mais de 2 alunos, e vão dar, na etapa 8, o retorno do professor. Na última etapa, ocorre a análise de todos os resultados e a retomada, aí sim, para passar adiante ou para, se ainda persistir os níveis abaixo de 70 ou entre 30 e 70, ele pode continuar ali, dando mais tempo para discussões, dando mais questões similares àquela para que eles possam responder, né? E assim aprofundar aquele conteúdo, tá bom? Temos aqui, trouxe para vocês alguns exemplos de onde estão sendo implementadas metodologias ativas, e aí não necessariamente o Peer Instruction, mas professores que estudam e têm trabalhado essa metodologia. Nós temos o criador da metodologia, o professor Eric Mazur, que trabalha na Universidade de Harvard, um dos professores que trabalhou e fez pós, né? Fizeram trabalhos diretamente com o professor Mazur, o professor Ives Solano, da Federal do Rio Grande do Sul, e professores aqui do Rio de Janeiro, onde inclusive eu tive interação iniciei tratativas para fazer um trabalho de doutorado, né? No momento ainda não comecei a fazer essa pós-graduação, mas já com os preparativos desse vídeo para outras exposições sobre o tema, eu já tive contato, principalmente com o professor Daniel Sasaki, que é do PPCTE, do Cefet, e os últimos dois são muito conhecidos meus. O professor Alexandre foi meu orientador no mestrado, e o professor Vitor foi um dos integrantes da minha banca, que me acompanhou no meu processo do mestrado também, que trabalham com essas metodologias, trabalham com a introdução desses conceitos e desses métodos de concepções, utilização dos esquemas de modelos baseados em métodos ativos, não é? Nos seus trabalhos dentro do Instituto Federal, os dois são professores do Instituto Federal, e tanto na graduação quanto na pós-graduação. Certo? Então, temos aí a finalização desse primeiro vídeo. Espero que vocês tenham, no caso, gostado. Na sequência, nós vamos continuar falando sobre mais uma metodologia ativa no próximo vídeo. E aí eu espero vocês, tá ok? Obrigado pela atenção e bons estudos.